Muito boa noite a todos. Espero que vocês estejam tendo uma semana de muito êxito e de muitas vitórias. O tema parece contraditório, mas eu quero tratar com vocês e falar com vocês sobre essa questão de como lidar com os fracassos, porque nós temos duas maneiras de olhar para as coisas que acontecem em nossa vida, e todos nós um dia passaremos por alguma dificuldade, ou já passamos, pela questão de falharmos, errarmos, perdermos, se é de negócio até falirmos, mas a Bíblia nos dá alguns conselhos que eu acho muito interessante para que nós possamos aliviar também as nossas dificuldades, seja lá em qual sentido. Esse é Ike Batista. Eu não sei qual foi dos meus filhos que pediu um trabalho. Eu sei que eu já tirei muito 10 em trabalho de universidade. Tá? Dos 3. Os 3 não, eu já tirei muito 10. Aliás, os 4, a Jane também. Eu fiz um trabalho para a Jane sobre folclore, que ela tirou 10 e o professor, que nunca dava 10, deu uma nota alta para ela e ficou com o trabalho, porque ele tinha dado trabalho, porque a filha dele precisava, a filha dela, né, uma mulher, né, a filha também tinha recebido uma outra faculdade, o mesmo trabalho. Então, ela era muito esperta, ela deu trabalho para toda a classe dela, falou assim, faça um trabalho sobre folclore. E ela pegou o melhor trabalho e passou para a filha. Esse é Ike Batista. Ike Batista foi o homem mais rico do Brasil. Ele, ali, nesse vídeo, ele fala que uma fortuna de 21 bilhões. Na verdade, ele teve uma fortuna de 35 bilhões. E do dia para a noite, ele se viu sem dinheiro. Agora, o sem dinheiro dele é um pouco diferente do nosso, né? Nosso sem dinheiro. Ele perdeu com as negociações e tudo mais, e ele disse, eu errei. Quando ele deu uma entrevista para o Roberto Cabrini, eu assisti a entrevista dele, e eu, na verdade, eu sou um fã do Ike Batista. E aí eu assisti a entrevista dele e perguntava, como é que você perdeu? Ele falou, eu errei. É um cara, por exemplo, quando ele foi preso, ele não pôde ficar em cela privilegiada porque ele não tinha curso universitário. Ele falou, não tinha tempo de ficar estudando em faculdade para poder ganhar dinheiro. Então eu preferi ganhar dinheiro. Agora tem um detalhe na vida do Ike Batista. Quando eu fui fazer a matéria, foi um trabalho da faculdade, e aí, para falar alguma coisa de alguém e tal, eu falei, vou falar do Ike Batista. Porque o Ike Batista tem uma outra história. Ele perdeu todo o dinheiro, levar até o carro que ele tinha na sala dele, foi processado, preso e tudo mais, mas ainda tinha algumas coisas, e isso aqui é uma das coisas que ele tinha. É um porto, visionário, tinha feito um porto. Ele dava aula para executivos durante o tempo em que ele estava em baixas, ele dava aula, e as aulas que eles davam para executivos, ensinando como os camaradas não errarem, porque só sabem como não errar aquele que já errou e superou. E ele cobrava R$1 milhão pela consultoria. Quando foram liberadas as ações dele e a empresa dele, quando ele cumpriu todo o requisito, porque houve uma interdição federal, as ações subiram no mesmo dia 123%. Ele correu para avisar, inclusive, falar à justiça, falar, eu não estou fazendo nada. São as pessoas que acreditam em mim. E o Ike Batista deu a volta por cima. Como é que você encara um fracasso de 35 bilhões? Não é fácil, mas as pessoas encaram. Durante o período em que eu apresentei lá o Mais Sucesso, foram 10 anos, eu entrevistei muita gente e encontrei muita gente. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer é quando eu pegava a história de superação de empresários. Eu estava numa cidade que eu estou tentando lembrar o nome, mas não lembro, lá do lado de Pernambuco,
e fui numa faculdade, num domingo, para gravar uma cena com alguns alunos. E eu estava ali gravando a cena, simulando a aula, porque nós fomos um domingo. Então, o professor e o pessoal da faculdade pediu para alguns alunos virem até a faculdade, e o pessoal veio e fizeram ali, então, o trabalho de figuração. E eu estava fazendo ali a entrevista com o proprietário daquela faculdade e tudo, mas tinha um rapaz do meu lado. E aí, quando eu acabei de fazer, ele me chamou. Eu fui falar com ele. Ele falou assim: eu vim te agradecer. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque um dia, eu cheguei na minha casa. Ele era filho de um vereador daquela cidade. Eu cheguei na minha casa e falei assim: desisto, vou parar com tudo. Ele tinha uma firma, uma empresa de costura, fazia moda, fazia lingerie, fazia roupa de mergulho, piscina. E ele tinha 50 costureiras. E ele chegou e falou assim: e eu cheguei um dia, não tinha jeito, eu falei: não dá, tá tudo apertado, eu tô sem dinheiro, tô aplicando, desisto. E ele sentou na casa dele e tinha tomado a decisão num domingo, na hora do almoço. Falou assim: segunda-feira eu vou chegar lá e vou dispensar todo mundo. Vou juntar o último dinheiro que eu tenho para pagar as indenizações. Vão ser 50 pessoas desempregadas. Aí ele chegou e ficou zapeando. Zapeando. Quem tem o controle remoto na mão sabe o que é isso, né? Você fica olhando, nada daquilo que está passando vai te fazer fixar os olhos ali. Você fica em devaneios ali. E ele passou pelo Mais Sucesso, que passava aos domingos às 14 horas. E eu estava contando a história, e também tinha as imagens, de uma moça, que era do sul do país, era do Rio Grande do Sul, e ficou sozinha, o esposo separou dela, ela tinha filhos, tinha um pai, e ela pegou o dinheiro que ela tinha e decidiu sair do Rio Grande, porque ele trazia recordações que ela não queria, e ela foi para o Ceará. E no Ceará ela pensou: onde eu vou investir meu dinheiro? Eu tenho que fazer alguma coisa. E descobriu que tinha um curtume à venda. Ela nunca tinha mexido com couros. Nunca tinha mexido com nada daquilo. Mas ela decidiu, foi lá, o dinheiro dava, ela comprou o curtume. E aí todo mundo curtume olhava para aquela mulher, né? Era do sul do país, né? Uma moça alta, olhos azuis, loira, e estava ali envolvida com o curtume, mas ela não sabia nada sobre aquilo. E ninguém chegava nela, tinha medo, o funcionário estava ali, não tinha medo, vou falar com a patroa aí, vou falar com ela. E ela começou então a receber os vendedores de couro, e ela começou a comprar couro, mas não conseguia vender. E foi entrando em declínio, e foi perdendo dinheiro. Os funcionários trabalhando e ela perdendo dinheiro. E ela já não sabia o que fazer. Por último, se vocês já ouviram falar de uma enchente no Ceará, teve. E teve na região dela e pegou o curtume dela. E levou os últimos couros que tinha lá. Aí ela desabou. E ela contando essa história, ela falou assim: olha, eu não sabia o que fazer, falei: eu perdi tudo, agora empatei todo o dinheiro que eu tinha, perdi o dinheiro, vou ter que dispensar todo mundo e fechar a empresa. Aí ela fez o seguinte: não sei o que fazer. O pai dela falou assim: escuta, filha, você não entende nada sobre esse negócio, então faça o seguinte: por que você não conversa com alguém aqui da empresa? Pega o mais velho, mais sábio, conversa com ele, de repente dá alguma dica. E ela foi e chamou um senhor, que não era o mestre, mas era o mais experiente ali, e falou assim: escuta, eu não entendo nada sobre isso. E a gente está pronto para fechar. O que o senhor pode me ajudar? O homem falou assim: senhor, a senhora não entende mesmo. Você tem comprado o couro errado, os vendedores têm colocado couro que não presta, têm vendido as coisas. A gente está olhando aqui. Ela falou: mas por que o senhor nunca falou? Porque a senhora, né?
Ela falou, então o senhor me ajuda? Eu vou fazer um teste, eu vou empacar meu último dinheiro. E ela então empatou o último dinheiro. E os vendedores, quando vieram, ela botou o homem do lado. Eu falei, não, agora é ele que vai falar para mim. E o cara, lógico, começou a comprar os couros bons. E ela começou a ter material para venda. E ele foi ensinando os melhores, conversando com clientes. E ele transformou aquele homem, que era um trabalhador, no gerente da empresa, um capataz, junto com ela. E o bom dessa história, que eu passei no mais sucesso, ali naquele tempo, e o rapaz estava assistindo, é que ela superou tudo aquilo. E ela estava exportando. Muito custo. Em poucos minutos, 5 minutos de matéria, ela contou a história de uma vida. E ele olhou aquilo e falou assim, não. Se essa mulher conseguiu, eu vou fazer, então não vou fechar. Ia ter uma feira do Sebrae. E ele tinha se inscrito. E no Sebrae tem rodado de negócios. E ele tinha se inscrito, mas ele tinha desistido. Como ele desistiu, ele não botou o nome dele para entrar na feira de negócios, mas ele foi. E chegou na mulher que comandava, e tinha gente de vários países, inclusive de um pessoal coreano, que estava atendendo futuros fornecedores. E ela chegou para o rapaz, para a moça que coordenava quem entrava, tinha 15 minutos para apresentar o material. E falou, olha, eu vou apresentar, a moça falou, o senhor está fora da lista, o senhor tirou seu nome. Ele falou assim, puxa, mas eu dependo disso e tal. A moça falou assim para ele, agora é ele contando para mim. Faz o seguinte, eu vou sair para tomar água, está saindo um deles aqui. Se o senhor entrar, eu não vi. Entenderam, né, que ela fez, né? Aí ele ficou na porta. Na hora que saiu o pessoal que tinha apresentado o material, ele entrou. Ele entrou e começou a apresentar o trabalho dele. E saiu com um contrato para mandar o material dele para a Coreia. Aí tinha um outro pessoal, ele se empolgou. Tinha uma outra turma de outro país, não me lembro qual país, se não me engano era a Alemanha. Ele também chegou lá. A mulher que coordenava, que era a mulher do Sebrae, que o coordenava, olhou para a cara dele e falou, mas soube que ele tinha fechado. Ela falou assim, eu vou tomar água de novo. E aí saiu. E ele entrou. E ele fechou outro contrato. E ele falou assim, e eu voltei para a minha empresa e dei a notícia para as costureiras. É o 2º ano que nós exportamos. Amém? Ele superou o fracasso. E falou assim, o exemplo daquela mulher que eu vi no seu programa. Aí eu soube, porque minha sobrinha é aluna, está ali. Ó. Aí eu soube que você estaria aqui, eu vim falar para você, muito obrigado. Há algumas maneiras de você enfrentar as dificuldades e os fracassos. E nós podemos citar na Bíblia vários que tiveram fracassos. Um deles, por exemplo, que você pode citar, e travou. Travou ou alguma coisa aqui, ó. Não está indo, dá para você passar para mim? Isso. Não sei onde está. Está aqui. Um deles que nós podemos citar na Bíblia, que teve um fracasso, foi Pedro. Nós podemos avaliar a história de Pedro. Você tem vários na Bíblia que fracassaram. Um dos casos mais tristes para mim é o caso de Saul, que chegou a se matar. Perdeu o contato com Deus, era atormentado. Mas Pedro tem algumas coisas que são singulares, porque Pedro, ele traiu o mestre. É o maior fracasso que você poderia falar. Mas houve alguns passos que ele cometeu e que nós podemos evitar, para depois saber qual é a maneira de nós não sermos fracassados espiritualmente. Porque você pode perder tudo na vida. Você pode perder os seus negócios, mas você consegue recomeçar. Mas se você olhar Saul, por exemplo, que perdeu e foi um fracassado espiritual, é muito difícil. O fracassado espiritual, ele não tem paz. Mas Pedro não teve paz no início. Mas a história dele é uma história de superação. Mas ele deu alguns passos para levá-lo ao fracasso. Primeiro foi seguir Jesus de longe. Se você pega os versículos, está em Lucas, que nos conta essa história com mais profundidade de Pedro, você vai ver que Pedro, quando Jesus foi preso, seguiu Jesus de longe.
Um dos grandes erros das pessoas é que elas pensam, às vezes, que eu posso seguir a Cristo, mas sem me comprometer. Eu posso seguir a Cristo de longe. Eu posso dizer, eu sou cristão, mas eu não tenho participação, mas eu não tenho comprometimento. E aí você vive uma vida de seguir Jesus de longe. E seguir Jesus de longe nos leva ao caminho da perdição, nos leva ao caminho da derrota. Ellen White escreve essa frase: ninguém sem oração se encontra livre do perigo durante o dia ou a hora que seja. Se nós não tivermos uma vida de comunhão com Deus, nós não estamos livres de pecar e de errar. Nós podemos falar sobre Pedro, nós podemos contar sobre Pedro, nós podemos contar sobre Saul, podemos contar sobre muita gente, mas se nós não tivermos os mesmos cuidados, nós podemos cair no mesmo erro e fracassarmos. No mundo dos negócios, você pode ter dado a volta por cima, como aconteceu com o Eike Batista. E você pode dar a volta por cima também no mundo espiritual. Você pensou até que eu ia falar que é difícil. Não, é difícil. A segunda coisa que Pedro fez foi ele virou alvo. Porque ele foi onde estava o problema, ele foi onde estava a reunião daqueles, alguns que estavam esperando o Cristo para matá-lo, alguns que estavam ali por curiosidade. Ele estava entre a multidão, mas ele se colocou entre aqueles que estavam ali para ver no que se daria aquela noite. Às vezes nós caminhamos e fazemos as coisas e viramos alvo. E nós já somos naturalmente alvos. Nós somos alvo de todas as hostes e potestades. Eu nunca entendi muito bem o que era potestade, nunca gostei de falar essa palavra. Mas a nossa briga, ela é espiritual, no mundo espiritual. E às vezes, por nossas ações, nós nos colocamos e viramos alvo, porque nós vamos para o local onde nós saímos do raio da proteção divina. Mas, Fernando, Deus tem uma área de atuação. Nós temos o livre-arbítrio. Eu estava fazendo uma aula com o pastor Bechara, e ele desenhou na lousa um ponto, um círculo, outro círculo e outro círculo. E ele mostrou assim: esse ponto é você. E esse primeiro círculo é a área de atuação de Deus. É você tendo comunhão, você conversando com Deus, você andando nos caminhos onde você vai encontrar Deus. Aí você começa a sair dessa área, você vai para esse segundo círculo aqui. Deus pode te atingir, te ajudar, te proteger, Ele pode. Mas você saiu da área da atuação, aí você se botou em perigo. Depois tem o terceiro círculo, que é mais longe do centro, mais longe de Deus. Deus pode? Pode. Deus pode tudo. Mas Deus não fará e não tomará você à força. As suas decisões são suas decisões. E Deus respeita isso. E Pedro agora se colocou como alvo. Ele foi aonde estavam aqueles que poderiam acusá-lo. E Pedro negou. Eu não vou passar ponto a ponto os versículos, a negação e tudo mais, mas eu vou passar esse versículo aqui, naquele suave semblante de Jesus. Leu ele profunda piedade e tristeza, nenhuma irritação, porém, se via ali. À vista daquele rosto pálido e sofredor, daqueles trêmulos lábios, daquele olhar compassivo e cheio de perdão, penetrou-lhe a alma como uma seta, e despertou-se-lhe a consciência, e ativou a ele a memória, e lembrou das advertências. Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como um trigo, mas eu roguei por ti. Nós podemos aguardar e esperar de Deus esse mesmo olhar. Nosso Senhor Jesus, Ele olha para você hoje, nas suas dificuldades. Ele não olha com o olhar de "tá vendo?". Você já enfrentou aquele momento em que
você erra e alguém te avisou, não faça que você vai errar. Aí a pessoa chega diante de você e fala, tá vendo? Eu avisei. É terrível isso. É horrível isso. Alguém chegar e falar, eu avisei. É horrível. A gente não gosta, para que mexeu fundo. Às vezes dói mais do que o erro. É você saber que você foi avisado. Mas Pedro, ele cometeu entre os seus passos, ele cometeu esse erro. Ele não levou a sério as advertências. Jesus advertiu ele, Pedro, você vai me negar. E ele duvidou. Pedro, Satanás está assinando você. E ele não levou a sério. 3 passos que podem nos levar à ruína. Espiritual ou na vida normal. Andarmos longe de Cristo. Nos colocarmos entre aqueles e virarmos alvo. E não observarmos, não darmos crédito à advertência. Eu podia parar o sermão por aqui e a gente falar, bom, tá aí uma bela lição. Mas eu quero que você saia daqui com o coração contente e alegre. Porque esse é o nosso Deus. E o nosso Deus, ele age diferente. Ele resgata as pessoas e não as enterra. Ele muda a vida das pessoas. Ele não joga uma pá de cal. Ele tem o poder de mudar o seu rumo, o seu caminho. Ele tem o poder de te resgatar. Deus fala, eu mesmo sou quem muda a tua vida. E eu tenho bons planos para você. Todas as noites, às 9h30, eu oro para um grupo de amigos. Cada vez está aumentando mais. E eu sempre procuro trazer uma mensagem que nos edifique, nos ajude a dormirmos em paz, sempre de esperança. E eu separei um dia essa mensagem, quando Deus falou assim, eu sei os planos que eu tenho para você, planos para o bem. Deus tem um plano de te salvar. Aquele Pedro que errou e foi um fracassado, menos de 3 meses depois, fez um dos maiores sermões, que está destacado em Atos, defendendo aquele Cristo que ele havia negado. E justamente por ter sido usado pelo Espírito Santo, e com a mesma intrepidez que o marcou, 3.000 pessoas acreditaram naquele Cristo. Sabe, Pedro sabia que ele estragou tudo quando ele negou, mas ele não ficou parado olhando e mastigando os seus erros. Eu conheci o pastor Gerhard Marsk. E interessante. Foi na igreja da Pompilho Mercadante, lá no início da minha jornada cristã, e ele pregou um sermão. E ele falou o seguinte, há 2 maneiras de você enfrentar as dificuldades. Você subir numa árvore e ficar ruminando os seus problemas. Ou você subir na árvore para ver a Cristo e atender ao chamado. Ele estava falando sobre Zaqueu. Mas ele falou, aqueles que ficam só ruminando os seus problemas não conseguem ver com clareza o que está à frente. Não conseguem ver o caminho. Aí precisa de alguém chegar e falar, esse é o caminho. Pedro não ficou ruminando no seu coração, falar, eu pequei, eu errei, chega. Não, ele mudou e ele pregou. Isso pode acontecer conosco. Aqui nós temos Thomas Edison. E um dia perguntaram para ele errou 10.000 vezes no seu experimento. Perguntaram para ele, o senhor não sente mal de ter errado 10.000 vezes? Ele falou, não, eu não errei 10.000 vezes. Eu descobri 10.000 maneiras de não fazer o correto. Mas aí descobriu certo. Tudo depende da maneira como você vê as coisas. Você pode se achar um fracassado, mas veja, nunca deixe alguém te chamar de fracassado ou perdedor. Porque Cristo morreu por você, para que você seja vencedor. Ele te dá condições de você ser vencedor e vitorioso.
Ele faz o convite ao vencedor, ao vitorioso, porque Ele quer que você seja vencedor e vitorioso. A diferença que está no mundo é que nós acostumamos a dar louvores ao primeiro. Mas às vezes existem 10 mil atrás que vão passar a linha de chegada. O que importa para você é não você ser o primeiro, mas Cristo ser o primeiro e você fazer parte da grande multidão que vai entrar pelas portas da cidade santa, que vai louvar a Deus. Importa você persistir e continuar na sua fé. Você vai cair, você vai se machucar, você vai ter desilusões, mas caminhe para frente, para o alvo. E o alvo é que essa terra não é a nossa. É que Deus tem algo maior para nós. O fracasso é um evento e não é uma pessoa. O fracasso é um acontecimento. Ele não determina quem você é. As pessoas fracassam e erram. E o mundo está cheio de exemplos de pessoas que fracassaram e erraram. E os exemplos que eu trago para você são de pessoas que fracassaram, erraram, levantaram e persistiram. E chegaram à vitória. Eu curti muito durante o tempo do Mais Sucesso, porque eu vi muitas histórias assim. E eu vibrava com a alegria das pessoas. É algo que você faz, o fracasso, e não quem você é. A sua atitude durante a falha determina a sua altitude após a falha. Em Provérbios 3, versículo 2 diz: porque 7 vezes cairá o justo, mas se levantará. Nós não estamos inoculados do vírus do pecado e do erro, mas nós temos a proteção divina. E nós temos o conforto divino, que mesmo que nós caiamos, nós levantamos a mão e Deus nos pega pela mão. Jesus te pega pelo braço. E o Espírito Santo te acalenta teu coração. Então, o sermão de hoje, da noite, eu não quero que você pense em fracassos, mas pense em vitórias. Eu quero que você vá para casa pensando, o que eu vou fazer amanhã, ou mesmo hoje à noite, para alcançar a vitória? O que eu posso fazer? E lembre-se, você não está sozinho. Nossa maior glória não é o nunca cair, mas levantar a cada vez que nós caímos. Amém? Que Deus te abençoe, para que você possa sair daqui com o coração cheio de esperança, pensando em todos aqueles que você já viu na palavra de Deus, que tiveram dificuldades, mas levantaram e andaram. Qual a diferença deles? A diferença é que eles conseguiram olhar para Deus e conseguiram se levantar. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Fiquemos em pé. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, louvamos o teu nome e te agradecemos porque o Senhor nos dá essa esperança. Pai bendito, eu te peço que o Senhor esteja com cada um nesse momento. Eu não sei, Pai, as lutas, as provações, as dificuldades que eles estão passando, mas eu sei, ó Pai, que a resposta vem de Ti. Se nós conseguimos, ó Deus, olhar para Ti como nosso Salvador, olhar para Jesus como aquele que nos proveu essa salvação. Se nós abrirmos nosso coração ao Espírito Santo para que Ele possa acalmar as nossas dificuldades, eu sei que nós poderemos caminhar. E eu sei que contigo nós podemos ser vitoriosos. Pai bendito, nós desejamos habitar numa terra diferente que é a terra que o Senhor está nos preparando. Mas nós não queremos ir sozinhos, nós desejamos, ó Pai, que todos aqueles que nós amamos possam estar lá. Por isso nos ajude a sermos boas influências, sermos exemplo daqueles que levantam e andam. É o que te peço por Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.